Campeonato Brasileiro terminou, mas a Copa do Brasil tá pegando fogo. Ontem o Corinthians ficou muito perto de uma vaga na grande final e hoje tem clássico carioca para definir o outro finalista. Bruno Camarão, é isso? Boa tarde. É isso, Ferretti. Boa tarde a você, o Eneg, a Larissa, a todos que nos acompanham no meio do dia. A segunda semifinal da Copa do Brasil. Ontem o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 jogando no Mineirão. Resultado, né? Grande, surpreendente para muitos, né? Um Cruzeiro animado pelo fechamento do Campeonato Brasileiro, enquanto foi aquele Corinthians meio indolente, né? Com o fechamento da competição nacional. Corinthians não jogou bem, efetivamente, né? Mas na Copa do Brasil é um outro time. Invencibilidade, o Corinthians jogou 7 jogos na Copa do Brasil, não sofreu gol ainda na competição. Impressionante a campanha da equipe do Dorival Júnior, que está acostumado a vencer. Foi assim com o São Paulo, com o Santos lá atrás. Ele basicamente é talhado para disputar a competição de mata-mata, esse tipo de torneio eliminatório, e ontem mostrou, né, um time extremamente organizado, ligado, um nível de concentração altíssimo, e aí o Memphis Depay acabou brilhando. Já já a gente fala um pouco mais sobre esse jogo e esse gol do Memphis, que 12 horas depois gera repercussão nas redes sociais. O pessoal começou a ver... Não, vamos falar sobre ele agora, então. O pessoal começou a ver, Eneg, que o gol do Memphis saiu potencialmente com um toque de mão do holandês, o jogador corintiano. Ele teria levado vantagem ao cabecear a bola bate no braço dele, mas isso só foi possível ser visto com uma câmera de um desses influenciadores aí que ficam agora em estádio. Um cruzeirense foi lá e filmou, e aí ele trouxe à tona esse gol nas redes sociais. Por essa imagem, obviamente, não dá para ter nenhuma percepção, você ter certeza. Mas tem uma segunda imagem que é passada, que é exatamente de trás do gol em que está o Cássio, em que o Memphis vai cabecear e a bola ela perde um pouco de velocidade, de direção. Ela acaba, digamos assim, sendo abafada, ela fica um pouco mais fofa, suficiente para o Memphis depois só concluir para o fundo da rede sem goleiro. Os cruzeirenses estão bravos, inclusive o técnico Leonardo Jardim pegou esse vídeo, o técnico do Cruzeiro, vencido ontem pelo Dorival, e postou nas redes sociais aí, ó. Ele falou nada de legenda, mas postou esse gol, dando sinais de que não ficou satisfeito com a arbitragem. Pedaço do corpo que se convencionou chamar de braço. Pois é, porque vamos lá, o que a regra diz para esse tipo de lance? O autor do gol, quando ele, independentemente de levar vantagem ou não, quando há um toque de braço no autor do gol, o Memphis toca com a mão na bola, mesmo que sem intenção, enfim, proximidade ou não. E ele é quem conclui a jogada, esse lance, na regra, deve ser anulado. Coisa que não aconteceu. O que potencialmente gerou debate, talvez, ali na arbitragem de vídeo, que sempre analisa os lances derradeiros? Não tem imagem conclusiva. Essa imagem veio de um torcedor, um influencer ali que estava atrás do gol. Uma imagem oficial? Não é uma imagem oficial da cabine do VAR. Então, talvez isso tenha dado sinais da confirmação do gol em campo, né? Do que foi visto. Nenhum jogador do Cruzeiro reclama, não tem basicamente nada. Esse lance passou batido e foi agora, muito rápido. Na hora do almoço, essa imagem surgiu, deixa eu sabe? uma coisa, eu sei que a minha pergunta, para variar, não tem muita lógica, mas se você for passar no crivo todos os gols por imagens e percepções não oficiais, você muda o resultado de alguns campeonatos, né? Com certeza. Você tira campeonatos, dá campeonatos e tal. Não tinha condições de ver isso. Não. É uma coisa meio complicada. O que talvez gere uma reflexão do torcedor, que às vezes cria teorias da conspiração na cabeça, geralmente quando o time dele é prejudicado. Então, mas por que a câmera do VAR não está numa posição melhor? Por que, com tanta tecnologia aplicada, por que não está num posicionamento mais relevante, interessante, para justamente ter uma definição, uma tomada de decisão mais qualificada? São questões boas. Eu acho que chegaremos a isso. Com inteligência artificial... Isso, vai avançar. Vai avançar. Você vai ter muito mais câmeras e vai ter o alerta digital. Aqui, atenção, ser humano, olha aqui, porque aqui pode ter havido uma cena. Mas é muito difícil. Não, é jogo corrido. E assim, é uma narrativa que obviamente é colocada para gerar essa sensação de injustiça, mas com a bola rolando 90 minutos, o Corinthians foi bem melhor do que o Cruzeiro. O Corinthians fez um grandíssimo jogo e no fechamento da noite de ontem, essa era a análise. O Corinthians fez um jogo grande, um jogo de Copa e foi merecedor da vantagem construída. Bem, né? Ninguém reclamou. Ninguém. Né?
Em campo, ninguém. Absolutamente ninguém. A imagem é exatamente essa que passou na nossa live. Isso, essa é uma imagem, talvez até da TV Corinthians, agora é uma enfim. da TV, me parece, isso, mas para quem na nos sequência acompanha. aparece... E a imagem do influenciador, né, é justamente a que tá atrás do gol. Aqui, para quem nos acompanha pela live, vê agora já tá rolando aí nas redes sociais. Depois o nosso ouvinte da Band News FM pode procurar. Enfim. Isso posto, Corinthians joga por um empate domingo em Itaquera para avançar a decisão da Copa do Brasil. Hoje tem Vasco e Fluminense. O Vasco vem de uma série sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Jogou muito mal a reta final da competição. Fluminense está muito bem, obrigado. 2 jogos, ambos no Maracanã. E é o time do Rodolfo Schneider. Além de tudo. Então, isso que eu acho vamos que é o torcer mais por ele. importante. Eu sou Fluminense até morrer. Valeu.